temos uma geração de convertidos para a glória de Deus. Amém? Quero te convidar nesse momento a abrir sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Marcos 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém? Glória a Deus. Queridos, há muitos paralíticos espirituais. Há muitas pessoas que estão na casa de Deus, ou estão fora, longe do Senhor, mas que estão parados, sem se movimentar, sem se locomover, sem buscar algo da parte de Deus e ouvir a voz de Deus e caminhar e ir e pregar e anunciar. O Evangelho de Marcos, ele nos apresenta alguns temas interessantes. Essa carta de Marcos, ela é direcionada à igreja de Roma ou à Itália em geral, ou seja, para um grande número de gentios, pois em todo o seu evangelho, Marcos vai destacar e detalhar muitos costumes judaicos. Algumas características também no livro de Marcos e temas principais. O propósito do Evangelho. Marcos irá nos trazer aqui um registro histórico da vida, morte e ressurreição de Jesus. 2. Jesus como um verdadeiro israelita. Ele retrata Jesus, cuja vida é referência para um verdadeiro discípulo e submissão à palavra e toda a palavra de Deus. 3. Ele dá destaque de Jesus como Filho de Deus. Marcos mostra a divindade de Jesus. 4. O Evangelho como poder de Deus. Marcos enfatiza o ensino e a pregação da mensagem do Evangelho como poder de Deus. E 5. Ele também nos mostra a missão em relação aos gentios. Ele mostra que Jesus tem interesse pelos gentios e o valor da missão em relação a eles. O Evangelho não é só para o judeu, o Evangelho é para todas as nações.
O Evangelho é para mim e para você. Marcos vai nos retratar isso muito bem. Vejam que Marcos nos mostra a história de um Messias que revela e vai revelando durante todo o histórico e relato bíblico a sua autoridade sobre todas as coisas. Ele demonstra Jesus vencendo os demônios, banindo as doenças, subjugando as forças da natureza. Lá no capítulo 4, no versículo 14, nós vamos ver o seguinte: quem é este que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Marcos destaca isso. Jesus tem autoridade, Jesus tem poder. Marcos expressa o que o salmista, lá no Salmo 139, 14, diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. É o que o salmista fala para nós, lá no Salmo 139. O Senhor me fez de um modo que eu não consigo atingir. O Senhor me conhece ainda quando eu era informe. Todos os meus dias já estavam determinados, sem que qualquer um deles eu já tivesse vivido. Ah, queridos, esse é o nosso Deus. É esse Jesus que o Evangelho de Marcos vai anunciar e vai demonstrar. Se eu ler somente o capítulo 1, nós já vamos observar essa direção do livro de Marcos. No versículo 21, Jesus tem poder sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a lepra, sobre a paralisia. Ele tem poder sobre todas as coisas. É neste contexto que Marcos vai, no capítulo 2, nos apresentar a história que nós acabamos de ler. Jesus está retornando a Cafarnaum, e o texto diz que Jesus entra na cidade. E o que acontece? Uma multidão fica sabendo e corre para casa para ouvir Jesus. Talvez para conseguir uma senha para o milagre. Olha, eu quero o milagre de Jesus, Jesus está aqui. Imagine, irmãos, que nós estamos aqui em Campo Grande e anuncia: Jesus está chegando. Hoje a gente ia repreender, né? Que aqui fala, fica de olho, né? Escuta, será que é Jesus mesmo? Mas ali Jesus, o Filho de Deus, está presente. Ele olha e fala o seguinte: estou aqui para anunciar o reino. Estou aqui para falar do amor, para falar da justiça, para pregar boas novas aos doentes, àqueles que necessitam. Então, um grupo de amigos exercendo fé, exercendo amor, leva o seu amigo até a casa onde Jesus estava. Queridos, quando há algo que eu preciso, que eu necessito da parte de Deus, eu vou buscar, eu vou até Ele. Eu vou observar e pedir: Senhor, me socorre, me ajuda. Agora, esse paralítico, ele não tinha como se locomover. Ele não tinha como ir ao encontro de Jesus. Ele não tinha como sair de onde ele estava e ir até a casa que Jesus estava. Ele dependia de alguém. E aqueles amigos foram e carregaram aquele paralítico. E quando se aproximam, eles veem que não será possível entrar na casa. Não será possível levar ele até Jesus. Mas a fé deles é grande. A fé deles não é pequena a ponto deles desistirem. E eles provavelmente conversaram e vamos dar um jeito. E aí olham para o telhado e vê, é possível. É possível. Irmãos, quando a nossa fé ela está firmada em Cristo Jesus, Deus nos mostra o verdadeiro caminho. Deus nos mostra o que fazer. Deus nos dá estratégias. Deus nos leva a lugares que nós nem imaginávamos, porque a nossa fé está firmada nele. Eles vão caminhar, eles abrem um buraco. No texto diz que no lugar
correspondente, versículo 4, no ponto correspondente ao que Jesus estava, fizeram uma abertura e baixaram ao leito aonde jazia o doente. E aí o texto diz que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ah, queridos, já pensou se nós todos juntos, pudéssemos colocar em prática a nossa fé em apoio ao nosso irmão, em apoio à nossa igreja, e juntos carregarmos aqueles que precisam, aqueles que estão paralisados por algo, paralisados por uma situação. É necessário, assim como esses amigos, buscar aqueles que estão paralisados, buscar aqueles que estão distantes, buscar aqueles que não têm forças para chegar ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. E é interessante no texto, irmãos, que aqueles homens fazem todo esse esforço, e quando eles descem, Jesus olha e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Hoje, irmãos, nós conhecemos a história bíblica e sabemos o desfecho. Só que eles ali queriam algo, a cura física. E aí Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Talvez naquele momento, aqueles amigos, ou mesmo o paralítico, não entendeu, talvez eles ficaram até chateados, Pois fizemos esse esforço todo, Carlos Fernando, para trazer o rapaz aqui, subimos no telhado, abrimos, será que Jesus não vai curar ele? Mas ele cura, ele tem poder, já ouvimos falar sobre esse Jesus. Mas, queridos, eu sempre gosto de dizer o seguinte: o nosso Deus é didático, Ele sempre ensina algo para nós. Ele é mestre, Ele é professor, Ele tem ensinamento. E aí naquele contexto, naquela situação, as pessoas, os escribas principalmente, começam a pensar: quem ele acha que é? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Como é que ele está fazendo isso? Como é que ele pode falar alguma coisa dessa? E aí Jesus responde esses escribas e talvez tantos outros que estavam perguntando. No versículo 8 ele diz: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, ali comentavam, discutiam, pensavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Irmãos, qual é o mais fácil? Nenhum dos dois, Não tem como, e você curado. Na nossa limitação humana, nenhum dos dois. Eu não tenho poder para perdoar pecados e nem poder para curar aquele que está doente, aquele que está sofrendo, nenhum dos dois. Porque Jesus queria ensinar algo. Jesus queria trazer para si a autoridade que só o Filho de Deus tem. Jesus queria aqui afirmar e confirmar, e ele diz no versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Jesus queria anunciar e ensinar a eles quem ele era. Ele tem autoridade, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas aquele homem, irmãos, mais do que a sua cura física, ele precisava do perdão dos seus pecados. Ele precisava da cura da alma. Ele precisava do perdão radical que só Jesus Cristo pode dar. O perdão que salva de uma eternidade longe de Deus. Um perdão que salva de uma eternidade sem poder desfrutar da presença do nosso Deus. Esse perdão é radical. Esse perdão só é possível aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Esse perdão só é possível porque Cristo foi posto naquela cruz, morreu, mas ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Só é possível aquele que crê. Ah, meus irmãos, e Jesus afirma e confirma: eu tenho a autoridade para perdoar os pecados. Aquele homem precisava de arrependimento. Aquele homem precisava de transformação de vida. Segundo Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, mudança de vida. Aquele que tem os seus pecados perdoados, tem mudança de vida. Aquele que tem os seus pecados perdoados, irmãos, ele tem o selo do Espírito Santo e tem acesso ao Pai e tem uma eternidade garantida diante daquele que é santo, santo, santo. Ah, irmãos, aquele homem, se Jesus não tivesse curado, se tivesse ali falado apenas, seus pecados estão perdoados, já seria a maior vitória para aquele homem. Sabe por quê? Porque na eternidade, toda a cura vai acontecer. Na eternidade não existirá mais choro. Na eternidade toda lágrima secará, toda doença cessará, porque estaremos diante daquele que é todo poderoso e o pecado já não mais terá domínio sobre ninguém. Tudo cessará. Então, irmãos, continue clamando, continue crendo. Se Deus falar que não é para essa vida, sabe de uma coisa? A sua cura está garantida na eternidade com Cristo Jesus. Somente crê. Simplesmente creia. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus não vai vir não. O melhor de Deus é Jesus Cristo. É aquele que nos libertou de toda a maldade, de todo o pecado. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ah, queridos, Cristo disse e continua. Levanta, lá no versículo 11, para que saibam que eu tenho poder. Eu te mando poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Esse conhecimento, irmãos, está além da capacidade humana. É só de Deus. Só Deus tem. É dele a glória. O salmista no Salmo 103, versículo 3, nos diz, somente Ele tem poder. Somente Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as enfermidades. É somente Ele. Perdoa pecado e cura as enfermidades. Ah, queridos, todos ali, talvez muitos dos que estavam criticando Jesus, ao verem o milagre da cura física, passaram a dar glória a Deus, porque viram que isso não era humano, isso não era terreno, isso era poder de Deus manifesto por Cristo Jesus. E aí eles dizem, jamais vimos coisa assim. Isso é assombroso. Quantos milagres temos aqui? Quantas curas? Quanta libertação? Quantas vezes, irmãos, você já disse isso? Como é possível? Como que isso aconteceu? É o poder de Deus. É Deus quem faz. Mas a todo que crê, Deus deu uma nova vida. Que você creia nisso. Há hoje no mundo, irmãos, muitos paralíticos espirituais, que estão perdidos pelo mundo, no nosso bairro, morando ao nosso lado,
morando na nossa casa. Nós temos mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm forças para chegar até Deus, porque não sabem nada sobre Ele. No Brasil, hoje, irmãos, nós temos cerca de 300 povos não alcançados. No Brasil, que a nossa realidade é Rio de Janeiro, irmãos. Mas no Brasil, nós temos 300 povos ainda não alcançados. Mais de 600 comunidades ribeirinhas sem igreja. No sertão, no norte de Minas, na Amazônia, no sul do Brasil. Tantos que ainda não conhecem o verdadeiro evangelho, que não conhecem o Jesus que cura e perdoa pecados, o Jesus que dá vida e vida em abundância, João 10:10, paralíticos espirituais que não conseguem se levantar e caminhar até Jesus, porque dele nada ouviram. Ah, meus irmãos, a nossa inércia em anunciar o evangelho tem deixado muitas vidas sem o conhecimento da vida de Jesus Cristo, porque sem evangelho não há salvação. Precisamos dizer com autoridade: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que muitos ouçam de Jesus: levante-se e ande. Para que muitos ao redor do mundo ouçam: levante-se e ande. Para que aqueles que estão na Índia, para aqueles que estão no Paquistão, na África, no Brasil, em Campo Grande, ouçam: levante-se e ande, sejam curados em nome de Jesus. Que Deus, irmãos, continue nos usando para que anunciemos esse evangelho que salva as pessoas, porque o único caminho é Jesus Cristo. O pastor Eli Maga, ele diz no seu livro o seguinte, no seu livro Levante-se e Ande: o mundo clama por pessoas inteiramente dedicadas e inflamadas pelo evangelho, destemidas, movidas vigorosamente pelo Espírito, transbordando de amor e revestidas do poder do alto. Proclame Jesus Cristo. Seja cheio da autoridade, do poder de Jesus Cristo. Levante-se e ande na autoridade de Jesus. Irmãos, Jesus tem autoridade. E ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, ou portanto, ide. Façam discípulos. Atos 1:8, vocês vão receber poder. Esse poder, irmãos, não é para a gente enriquecer. Esse poder não é para você ter grandes cargos. Esse poder é para fazer discípulos em nome de Jesus. Porque a autoridade é dele. O poder é dele. A igreja é dele. Cristo é o cabeça da igreja, amém, irmãos? Somos ovelhas dele. É ele que pastoreia a igreja. Que esse poder possa inundar, possa encher a nossa igreja, para que a gente continue avançando no nosso bairro, no Rio de Janeiro, no Brasil e por todo o mundo, enviando missionários, sustentando missionários, para que até a última pessoa, no lugar mais difícil desse mundo, possa ouvir: levante-se e ande em nome de Jesus. Quero convidar você essa noite a orar comigo. Talvez você lembrou de alguém agora, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu vizinho. Talvez você se lembrou de uma pessoa que foi morar longe. Ah, pastor, tinha um primo aqui, ele foi morar lá na Europa, na África, não sei, mas ele está distante. Como é que eu vou alcançar essa pessoa? Ore ao Senhor nesse momento. Peça: Senhor, me dê autoridade para eu falar do seu amor. Peça: Senhor, me dê autoridade dentro da minha casa para eu falar e dizer: ô meu filho, levante-se e ande na autoridade de Jesus. Irmãos, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é você, mas nós podemos clamar e podemos anunciar em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos,
com a autoridade que Jesus dá à igreja. Fala: Senhor, eu clamo pela pessoa tal, eu clamo pelo meu vizinho, pelo meu chefe, pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu clamo, Senhor, pelo Rio de Janeiro. Eu clamo, Senhor, pelo Brasil. Eu clamo, Senhor, por mim. Eu clamo, Senhor, por aqueles que estão longe, por esses 3 bilhões que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Eu clamo, Senhor, pelos ribeirinhos, pelos quilombolas, pelos indígenas, por aqueles que são considerados os mais pobres, pelos mais ricos, que são também considerados não alcançados. Irmãos, clame agora e fala: Senhor, que eu possa ser um agente, como os amigos daquele paralítico foram. Eu quero ser usado com fé para alcançar as pessoas. Quero convidar você